Iniciando mais uma live do Espaço Ser, aguardando o Instagram chamar o pessoal, fazer a conexão, hoje com um tema super importante, aguardando a Isilda, uma pessoa especial para a gente do espaço. Boa noite, Sil. Isilda acabou de entrar já pelo Alfa Saber. Rapidinho, estamos a postos aqui, mais uma noite. E aguardando a entrada dessa pessoa também muito especial, que é a nossa colega, amiga Isilda. Estamos aqui já a postos. Que bom! Eu estou Que aqui com delícia. um probleminha no controle do celular, do lugar. Tá? Está A gente caindo, olha que espera, coisa. a gente aguarda um pouquinho ainda que o pessoal tá começando a entrar. Tempo de você tentar apoiar aí em algum lugar, porque segurar uma hora não dá, né? Boa noite. A Isilda acho que saiu para entrar novamente, porque ela tá com um probleminha aí para organizar o celular. A gente só está aguardando a Isilda entrar novamente, tá bom? Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Carol, querida. A gente está aguardando a nossa convidada especial hoje entrar, a Isilda. Ela já entrou, mas estava com um probleminha no celular, ela saiu, a gente está aguardando novamente. De novo, ela já entrou. Agora vamos lá. Agora a gente começa. Isilda, boa noite. Pessoal, quem quiser acessar o aviãozinho aí embaixo para chamar os colegas, Isilda, eu também aí tenho o aviãozinho. Silvana sempre lembra, fala do aviãozinho, tá aqui. Quem quiser ir chamando os colegas. Isilda, vamos começar então, conseguiu? Colocar aí o celular Consegui. numa posição? Que Não ótimo. está muito bom, mas nós conseguimos conversar sim, com certeza. O máximo que pode Que acontecer é eu bom. segurar o celular com as mãos. É, durante um pouquinho de tempo só, né? Mas vamos lá, né? A gente vai encarando aí o que precisa. Já deu, Começando Luciana. dessa. Deu? Deu? Então Eu vou tá. segurar. Então eu vou Pronto, falar um. pronto. Sim. Pode. Isso. Ó, eu vou Pronto. falando, vou me apresentando, porque na outra live eu esqueci de me apresentar, daí o pessoal que conhecia só você, só a pessoa convidada, não sabia quem era eu, né? Então eu sempre esqueço. Então eu vou falando enquanto você vai aí organizando o teu celular, tá? Tá Bom, meu ótimo. nome é Luciana Laurete, eu sou sócia fundadora da Silvana, aí do Espaço Ser, né? Sou bióloga de primeira formação, psicóloga na segunda formação e é na especialização na terapia cognitivo-comportamental. E a gente está numa noite super especial, eu representando o Espaço Ser essa noite, com um prazer que foi me colocado no colo, que é entrevistar, bater papo, o que a gente achar, né, mais gostoso aí, né, de se falar, com a Isilda, né, Isilda Secar, que é psicóloga, pedagoga, especialista em neuropsicologia e terapia familiar e fundadora de um novo, né, de uma coisa importantíssima aqui para a Alphaville, que é o Alfa Saber, que a gente sabe que já estava no sonho dela há um tempão e agora concretizou-se. Né? Agora a gente tem isso aí acontecendo. Silvana foi lá bater papo com o Alfa Saber com a Isilda, agora a Isilda veio aqui com o Espaço Ser bater papo com a gente. E para nós é um prazer imenso, Isilda. Antes de você, vou jogar bola para você já já, daí eu paro de falar, eu falo que o professor tem esse problema, né? Mas hoje eu vou me conter aqui, ó, ficar mudinha. É, mas eu queria contar da nossa história um pouquinho para quem está aí nos assistindo. A gente se conhece há um bom tempo, a gente tem a história na educação também, Isilda também trabalhou em escola, e os nossos primeiros contatos foram através de escola, né? Quando eu trabalhava numa das escolas da região, a gente compartilhava meu aluno, paciente seu, então a gente teve muitas trocas, e nessas trocas bastante intensas, a Isilda virou terapeuta de pessoas da família, então, assim, me socorreu numa época da vida aí, quando eu estava em crise de pânico também, né? Que a gente também é ser humano, também passa por tudo isso. Eu falo que depois a gente agradece que é história para contar e é para empatizar mais ainda com os pacientes, né, Isilda? Então, a gente hoje tem essa troca grande, porque estamos as duas em consultório e aí nessa parceria com o espaço e com você. E estamos todos juntos e misturados. É um prazer enorme tê-la aqui conosco. Seja muito, muito bem-vinda para falar com a gente sobre jogos eletrônicos e redes sociais, vício ou lazer. Palavra toda sua, querida. Se apresente, conte do Alfa Saber, use esse espaço que é seu.
Muito obrigada, Luciana, obrigada para a Silvana também. Eu estou muito feliz aí de estar no espaço, primeiro de recebê-las no meu espaço, agora de estar indo aí na sua casa, né? Aham. Eu costumo dizer o seguinte, que é, eu vejo você, eu conheço há muitos anos, já há 20 anos, né? Na época que você trabalhava em escola também como coordenadora, Sim, e eu sim. continuo te encaminhando alguns pacientes, até por isso também. Eu te conheço há tantos anos e conheço teu trabalho, a segurança que eu tenho em você, a segurança que eu tenho na Uhum. Silvana. Uhum. O fato de estar em sala de aula, de ter vivido sala de aula, nos dá uma visão muito diferente daquelas pessoas, daqueles profissionais que não têm experiência de sala de aula, que não têm experiência de Com escola. certeza. Sim. Então, eu acho que isso é um grande, vamos dizer assim, um grande diferencial dos profissionais do Espaço Ser. Porque a Uhum. maioria dos profissionais que estão aí na tua casa são pessoas que têm a vivência de escola, né? E Sim. isso é da maior importância para você entender pais, entender professores, entender os alunos, né? É isso, Uhum. mas mais uma vez, muito obrigada. Eu estou Imagina, seja montando o bem-vindo. espaço, o Alfa Saber agora, há pouco tempo, a última vamos dizer, o último projeto da gente é o cinema, como é que é? É a Sexta no Cinema. Eu tenho muita Tá. honra, né, de estar falando, estou falando isso pela primeira vez, aí, porque Ai, que nós vamos delícia, começar que amanhã. prazer. É, Esse é. espaço é assim, amanhã vai ser o Agarre-me se puder, Prenda-se-me se for capaz. É um filme com Leonardo Tá. DiCaprio e o Spielberg como diretor. E é muito bacana para nós educadores, que é um filme que eu vou falar sobre transtorno de personalidade ou aquele personagem, ele era um estelionatário e depois ele vira do FBI, né? Ele consegue Aham. se transformar de ladrão para mocinho, né? E é uma história Tá. verdadeira. Então, amanhã eu vou Uhum. falar sobre isso, é transtorno de personalidade ou ele foi produzido pela família, né? E Que um ator delícia. sempre vai ter uma visão psicológica do filme e um ator que vai falar sobre o diretor, sobre essa parte de cinema. Nós vamos fazer isso de 15 em 15 dias e eu vou procurar sempre trazer um transtorno. Provavelmente o Uhum. próximo vai ser TOC, transtorno obsessivo compulsivo, depois o próximo eu quero pegar bipolar, depois borderline, Uhum. então são personagens do cinema, né? Tá, É e que as isso. pessoas Vamos começar. assimilam muito mais, né? Que as pessoas conseguem ver ali na prática, Isso, identificar e estratégia para lidar com isso. Ótimo. Seu isso. trabalho é E incrível, nós você sabe que a sabemos, gente adora. e a gente sabe que o aprendizado acontece com a emoção, né? É uma Sim, premissa sim. para você aprender a ter emoção. E o cinema, a linguagem das artes, né, nos fazem aprender. Nos Mas tocam é isso, muito eu mais, né? acho que já pode Vamos lá? começar, né, Vamos? Luciana? Vamos Eu sim, acho que porque dá. senão a gente é cortado em Então uma vamos lá. hora, como a gente fala, né? A Silvana começa a Tá. falar, ó, tá terminando. Vamos lá. Isilda, acho que Então, primeiro falar um pouquinho, né, da importância desse tema, principalmente agora, e diferenciar, né, que o tema é vício sim. ou lazer e compulsões. Então, assim, como que você, aí como super mega dona da área aí, né, terapeuta, pode explicar para quem está nos assistindo e trocar um pouquinho a respeito dessas três instâncias, vício, lazer ou Uhum. compulsão, como a gente diferencia? Isso, eu acho que isso é muito importante. Como se diferencia uma coisa de outra, né? O que que é Tá? vício? O que que é só prazer e lazer, né? Uhum. Bom, a gente tem que entender que desde 2018 isso virou, né? A dependência de jogos eletrônicos se tornou um problema de saúde mental. E ele, inclusive, Uhum. já vem no CID-11. O DSM-4, o DSM-5 ainda vem como sugestão, mas no Uhum. DSM-11, ou desculpe, no CID-11 Décimo, já vem sim. como doença mesmo. Uhum. E na China já existem 150 hospitais que trabalham com a gente chama de adição é um adicto, né? Um adicto de jogos eletrônicos, né? Que seria o cara que está Tá. viciado mesmo em jogo eletrônico. São 150 hospitais. Uhum. Aqui no Brasil a Uhum. gente tem o HC, que tem um ambulatório que trabalha com isso, fez até um Uhum. manualzinho sobre essas questões, é bem interessante, mas é o HC, né? Então é um serviço comunitário.
É importante o pessoal que está ouvindo saber, até para indicar, encaminhar, saber, né, por Isso, onde vai aqui. isso. Isso mesmo. Agora, como que a gente identifica, né, na nossa casa? Como que a gente percebe? Então, aquela criança ou aquele adolescente que ele começa a deixar de fazer as coisas que ele fazia. Então, ele jogava futebol, ele deixa de jogar, ele gostava de ver um filme na TV, ele para, tudo para jogar. Então, ele começa a cada vez mais jogar. E esse jogo, na verdade, a gente sabe que a partir de 8 minutos jogando, você já começa a liberar no organismo dopamina, que é uma Uhum, substância que te dá prazer. Só que, como uhum, qualquer outra droga, quanto mais você fica, mais você precisa ficar para receber a dose de prazer, que é a dopamina. Então, isso uhum, vai viciando, porque aquilo que você demorava 8 minutos, agora você vai demorar 20, 30, 40. A mesma uhum. coisa nas redes sociais. Então, porque eu vou falar, na verdade, hoje dos dois, né? De Sim, sim. Instagram, de Facebook, WhatsApp, Facebook. isso. Uhum. Então, assim, só que de forma diferente. Então, veja bem, no jogo eletrônico, a dopamina vem do plim, plim, plim do ganho. Então, ele ganha um pontinho, ele vai lá. Recompensa, né? Exatamente, que é a circuitagem das dependências, né? É a mesma Aham. coisa. Então, como que é essa circuitagem? É estímulo-resposta, estímulo-resposta. Então, existe um reforçamento intermitente. O que é um reforçamento intermitente? Por exemplo, no caso do Facebook ou desses outros tipos Rede de social. rede social, você Uhum. ganha os likes. Então, cada like que você ganha, você tem um reforçamento intermitente. Cada ponto que eu faço no jogo eletrônico, eu entro num comportamento de reforçamento intermitente. Ou seja, eu quero cada vez mais ter mais likes por formas Uhum. diferentes, que no caso do like seria por me sentir amada e pertencente a um grupo. No caso do jogo Uhum. eletrônico, porque eu estou bom em alguma coisa. Se for um Sim. aluno ainda, aquele aluninho que não vai muito bem na escola, aí ele vai Uhum. fazer um sucesso danado no Claro. jogo, e aí ele começa a ter cada vez mais a necessidade de continuar jogando. Então, há Uhum. uma outra coisa super importante. Ah, mas quando que todo jovem vai ficar viciado? Não. Não Uhum. existe essa estatística para jogo, mas existe essa estatística para droga e álcool, 15%. Tá. Então, 15% das pessoas que bebem ou que vão experimentar droga, elas só 15% vai ficar dependente. As Mas demais, claro geralmente que tem vai alguma cortar. comorbidade, você tem, a gente não Ah, não. combinou Se isso, tiver mas as comorbidade, comorbidades, esquece. sim, né? O Não, se você TDAH a tiver, gente por exemplo, sabe. pois é, se a gente for falar de comorbidade, aí a coisa muda de figura. Por exemplo, TDAH, Sim. o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de preferência com hiperatividade, ele é um candidato com um nível muito grande, com uma possibilidade muito grande de se tornar um dependente químico. Porque Uhum. é uma comorbidade do TDAH, é uma comorbidade também do transtorno bipolar, o vício. Aham, aham. Então, são Uhum. doenças que é o coquetel Molotov, né? Quer dizer, é um coquetel. Porque se você Uhum. se você juntar fome com a vontade de comer, ou seja, é uma comorbidade. Então, é muito Sim. arriscado. Uhum. Mas, basicamente, para uma população sem um transtorno psiquiátrico, é 15% a probabilidade de ficar Que é dependente. bastante, né? É É bastante. muito, Você é pensa muito. numa sala de 30 alunos, se a gente pensar em Isso, 10%, 3, 15, eu tenho 4, isso. 5, né? Bem Sim, grande. isso na dependência, que é uma doença. Agora, vamos dizer que aquele jovem que ele tem uma dificuldade de relacionamento social, mas ele não tem um transtorno psiquiátrico, ele só tem umas dificuldades de socializar, ele tem baixa estima, que é Uhum. o que a gente vai falar, até que eu quero falar um pouquinho sobre sobre aquela personalidade. Idade digital que está incluída, a gente está com É, esse item um pouquinho. Porque já perguntaram exatamente. aqui, viu, Isilda, se tem relação. Uma mãe perguntou aqui, né, que é a Tá. Lu, a mãe de um paciente meu. Quem tem autoestima mais baixa fica mais vulnerável. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, né, quando a gente falar nesse item. E que as Posso falar escolas já? deveriam. Quer? E Posso falar também mais já? uma pessoa, a Kátia, colocou que as escolas do middle e high school deveriam ter uma classe explicando isso. Sim, isso sempre deveria ser, né, trocado nas escolas. A gente sabe que a escola é muito conteudista. Não vamos entrar nessa instância que nós vamos falar a mesma língua aí, vamos falar horas.
Mas, se quiser falar da autoestima e se fica mais vulnerável ou não, como que você vê isso? Então, a questão da autoestima é muito séria. Por quê? Porque ele pode, como eu acabei de dizer, ele pode não ter um transtorno psiquiátrico, mas se ele tem uma baixa estima, e o processo adolescente, né? Normalmente o adolescente ele tem, né, a vulnerabilidade, ou é porque ele está um pouquinho gordinho, ou porque ele se acha gordinho, ou aquela menina que não se acha bonita e é linda, né? A pessoa Aham, chega no aham. seu consultório, você vê uma menina linda, ela fala, ai, eu me acho feia, aí você olha, cadê? Onde é que tá a feiura, né? Mas Cheio é de muito comum no questionamento, né? adolescente. Sim. Pois é. Uhum. Então, e esse adolescente é aquilo que eu ia estar te falando sobre a personalidade digital. Realidade digital. A Uhum. personalidade digital. O que é personalidade digital? Tem a questão jurídica, mas nós não vamos entrar nisso, né? Que são aquelas pessoas Tá. que se fazem com outro perfil, né? Que são os fakes, mas Uhum. não é esse o ponto. O que a gente fala em Aham. psicologia de personalidade digital é aquele jovem que ele se transforma, que ele é o cara. Então, vamos dizer que ele tem uma baixa Uhum. estima por N motivos, ou porque ele é tímido, ou porque ele, né, ele não consegue ser popular, ele é gordinho, ele, enfim, Falta de qualquer situação. validação, sei lá como E acontece, aí, né? isso. E aí, ele, no grupo de jogos, ele é o rei. E aí, lá ele é popular, lá ele é alegre, lá ele tem coragem, ousadia para falar o que pensa e o que sente, coisa que ele não consegue fazer. Uhum. Então, isso é um reforçador para mantê-lo no mesmo padrão. Dentro de psicologia comportamental cognitiva, nós entendemos que para você manter um comportamento, você tem que ter ganhos. E se Aham. você tem perdas, você não tem um comportamento, ou seja, estímulo aversivo, estímulo positivo. Então, o estímulo Uhum. positivo para o jovem, para a criança, ou mesmo para o adulto, se manter Uhum. naquilo é que ele está tendo algum ganho. De alguma forma, ele está Uhum. tendo algum ganho. E nós vamos, no final da nossa live, falar sobre as estratégias para acabar com isso. Exatamente. Ou para aqueles que já estão já estão dependentes, ou aqueles que os pais estão percebendo que estão exagerando. Mas acho que a gente Uhum. pode deixar isso E no aí, final. Isidro, está tudo no mesmo pacote, né? Quando a gente fala das drogas de uma forma geral, como você está falando, as redes sociais, como eu escutei toda essa live de ontem, né? Do on, off, que foi máximo, você e o Zé Carlos. E a gente tem a questão dos pais ou dos adolescentes muito ligados nos celulares, também tem essas outras dependências que acaba ficando tudo no mesmo pacote e que a gente tem essa dificuldade, né, de dissociar e sair disso e acaba tendo esses reforços. Eu lembro, só para complementar o que você está falando, que saiu há pouco tempo, a gente está meio atemporal nessa coisa da pandemia, acho que foi ano passado, sobre os likes e dislikes, tiraram do Instagram por conta disso, estava causando vários Ah, transtornos, não tem mais. Então, eu e a Cia, a gente foi fazer uma palestra sobre mundo digital, e aí a gente acabou pesquisando e entrando nisso, e que eles tinham tirado. Tem uma reportagem grande aí da mídia que tiraram exatamente porque estava causando transtornos na garotada. então, mas, por exemplo, foto, né? Quando você tira uma Aham. foto, eu vejo isso acontecer em todas as idades. As pessoas, muitas vezes, elas deixam de estar vivenciando aquela cena de uma viagem para tirar Uhum. foto e depois ela fica esperando para saber quantas pessoas viram as fotos. Exato. Ou seja, ela só consegue é, concluir um sentimento de prazer naquela viagem quando ela Uhum. consegue exibir aquele momento. Isso é muito E sério. E é alguém para várias compartilha, idades. alguém comenta, ela precisa da validação. É uma coisa da validação o Exatamente. tempo todo, né, É, Isilda? É é. difícil. Agora, E aí imagine um entra na autoestima que adulto. você falou. Uhum. Mas agora imagine os seus pais fazendo isso. O que, que os filhos vão. Então, nós somos modelo. Então, os Uhum. nossos filhos também vão validar da mesma forma. Então, Verdade, é verdade. bem. Enfim, Eu não sei se em consultório você vê isso, né? Com certeza também. A gente também saindo do script um pouquinho, mas hoje a gente tem até essa novidade de celular e rede social e esse mundo digital é novo para nossa geração, né? Os mais velhos. Então a sim, gente e para eles mais novos, eles usam, a gente sabe, mas a gente vê muitas vezes eles reclamando dos pais, né? Os pais estão usando demais, os pais ficam no celular e eles ficam incomodados com isso, não tem espaço para isso. Você acha que deu um eu exemplo na acho que live de ontem de uma criança de 9 anos? Foi você, não foi? É isso, foi né? um paciente minha de 9 anos.
Ela Uhum. é uma história real, quer dizer, eu sempre pergunto, em qualquer faixa de idade, o que que você mudaria na sua vida, o que que você mudaria na vida da sua família, o que você mudaria no planeta. Eu começo pelo planeta, família e depois na própria vida, para sentir como é que essa criança está vendo o mundo, a família e ela mesma. Essa menina falou, as 3 coisas eu tirava celular do mundo, do planeta, na minha família e para mim. Eu falei, nossa, porque é raro, né? Olha, As é crianças amam o verdade. celular. E então, quer dizer, eu não Sim, preciso dizer mais nada, o quanto para ela estava difícil. Mas aí vai a questão do limite, né? sim. Se Ó, ela- a como é que. Kátia colocou isso também, que ela passou no final de semana, no outro final de semana, uma colega que ficava só filmando, uma amiga no final de semana, muito desconfortável, ficava a ponto de sair da piscina para ficar filmando, fotografando, que até a filha de 14 anos se incomodou, que é o que a gente está falando. E Zilda, para a gente só fechar esse ponto, e aí, uma mãe aí que está assistindo, como que ela vai definir se meu filho é vício ou é compulsão, que você estava falando e a gente acabou dando Ai, uma... nossa, que bom que você Vamos me lá. trouxe, né? Que você precisa me trazer para a Terra, porque senão eu viajo nos Eu também vou exemplos. junto, mas a gente volta, vamos lá. Que bom, olha só, como que eu percebo isso? Quando ele deixa de fazer as coisas que ele sempre fez, ele troca coisas que lhe davam prazer pelo jogo. E aí ele quer ficar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Chega-se ao Hum, ponto, a literatura hum, técnica mostra que chega-se ao ponto, às vezes, de fazer xixi na calça. Porque não está sai num nem do jogo, está numa lugar. fase difícil de comer no quarto. E o pior é que você vê quando você vai para um ambulatório, para um hospital, quando você vai ver esses casos, isso é real. E aí a gente Uhum. vê que os pais acabam entrando nessa situação, acabam se submetendo a levar o alimento no quarto para o filho, porque senão ele não come. Uhum, uhum. Acaba E ficando. E aí é, você está falando que é vício. Aí você pode falar, bom, aí é tá vício. viciado, meu filho tá Não, viciado. aí é vício. Aí é vício. Uhum, Aí é vício. uhum. Aí é medicação, tratamento psiquiátrico, e é TCC, exatamente do mesmo jeito, sim, terapia cognitivo. cognitivo-comportamental e Uhum, numa mudança de comportamento mesmo. E aí é perda total, não pode usar. Não tem essa coisa de usar sim. meia hora, de usar, não. A gente sabe que no caso Uhum. das dependências, seja de drogas, qualquer tipo de dependência, compulsão a jogo, qualquer tipo A de bebida. compulsão, bebida, você trabalha com extinção total daquele comportamento. Você não pode ficar aos pouquinhos. Aos pouquinhos é Uhum, outra coisa. É quando uhum. você está demais, aí você faz as negociações, que tá aqui, inclusive a gente vai falar Que é o sobre isso, que né? a gente vai falar. Isso. Uma pessoa está perguntando também que como os pais podem fazer isso sem revoltar os filhos. A gente vai entrar nisso um pouquinho mais para frente, né? Idade. Como que a gente fala aí com relação à Importante. exposição? Que idade para esses Isso. jogos ou redes sociais? A gente sabe que a garotada não respeita porque tem lei. 18 anos e tal, mas você vê lá, todo mundo coloca que tem 18 anos ou mais e não tem, né? Então não tem esse Isso é muito respeito aí à importante. regra. Então vamos lá, olha só. Foram feitas várias pesquisas. A primeira foi no Japão, depois nos Estados Unidos, e todas falam a mesma coisa, e o HC aqui de São Paulo também usa esse mesmo manual, né? De 0 a Uhum. 2 anos não tem que ter contato com tablet, celular, atrasa a linguagem, e cria um vício maior, porque quanto mais cedo você começa a usar uma droga, mais Uhum. a probabilidade de você viciar é maior. Então, de 0 a 2 anos não se deve, não é indicado, né? Exposição Então, nenhuma aos eletrônicos. eu Uhum. fiz um videozinho no Alfa Saber sobre isso que a gente está falando hoje, sobre vício Ó. em eletrônicos, né? E eu até falo lá ali que eu tive 3 filhos, né? E a gente Uhum. sabe o quanto é difícil a criança pequenininha, né? Os meus filhos estão Uhum. adultos hoje, mas na época a gente via, em 3 anos eu tive 3 filhos. Então, Uhum. você vai para um restaurante, nossa, que delícia, se você tiver um celular para cada um, para você poder E a gente ter um vê, né, pouquinho. Isilda? A gente vê Então, os tablets, bebezinho, tudo na mão, tablet ou, sei lá, celular para distrair ali, né? isso. Então, gente, eu sei que é difícil,
mas procure não fazer isso. Pega um desenho, alguns restaurantes até dão, né? Fornecem giz de cera, a criança pequenininha tem que ser giz Verdade. grande, né? Porque ela não tem ainda esse movimento de pinça, então brinca, faz rabiscos, mas Na procura pizzaria eles não. davam massinha para brincar da pizza, né? Tinha um monte Então de deixa com coisa a que tinha avó, vai o condições. pai e a mãe no restaurante, que é tão bom, tão importante, né, para a saúde mental do casal, mas Com é isso. Então, 0 a 2 anos não pode, de 2 a 6 anos, 1 hora por dia, e de 6 a 12 anos, 2 horas por dia. Entendendo que em qualquer idade, nunca passar de 3 horas por dia. Isso foi feito, mais ou menos isso, em cima de pesquisas. Tal. O que eu faço? O que eu, no meu consultório, sugiro para os pais? Uhum. Primeiro, durante a semana, isso aí é diário, né? Como eu te falei. Eu Uhum. acredito que o ideal seria você não deixar todos os dias. Ou seja, Uhum. durante a semana é para estudar. É tudo, não é lazer. Você não fica indo no cinema. Quando você é adulto, você está trabalhando. Você não vai ao cinema durante a semana. Às vezes você pode ir à noite e tal, mas é Uhum. foco de trabalho. E criança tem que ser igual, né? O trabalho da criança é estudar. Então, durante a Uhum. semana, não tem que usar jogos eletrônicos. No final, Uhum. isso sou eu, tá? Isso sou eu que está dizendo. Tá. Uma conduta No final sua. de Uhum. semana, e no final de semana, ela pode até ficar um pouquinho mais. No caso dos menores, mesmo nos casos menores, 2 horas, né? Mas só num período. Uma outra coisa que eu oriento os pais. Não é para deixar, faz os combinados e fazer, tá bom, 2 horas de manhã e 2 horas da tarde. Não. Porque ele Uhum. chega na hora do almoço, ele já está preocupado, ai meu Deus, agora. Ai, não vejo a hora que chegue a tarde para eu poder jogar. Péssimo, porque ele não vai conseguir fazer mais nada, ele vai ficar focado naquele prazer que ele vai ter depois, que eu chamo de dose Uhum. homeopática, né? Então ele fica esperando a Sim, próxima fica dose. esperando a próxima. Então, às Tá. vezes é melhor que ele fique até mais tempo, sei lá, se lá tem 17, 16 anos, vai ficar 3, 4 horas seguidas, ok. Uhum. De preferência Uhum. de manhã, porque aí ele vai ter que acordar mais cedo. Ou Eu seja, presumo que eles estão depois do dormindo. almoço. Adolescente, essa hora, final de semana, tá Então, dormindo, né? aí depois do Uhum. almoço, acabou. Você vai jogar até o almoço, né? Ou se é à tarde, você vai jogar até o jantar, depois acabou. E uma coisa muito importante, nunca antes de dormir. Existem pesquisas também que mostram que se você joga videogame antes de dormir, você tem Uhum. 50% de diminuição do seu rendimento escolar. Por quê? Tá. Por Uhum. quê? Porque o jogo, e mesmo um bate-papo na internet. Não estou dizendo aquela coisa de ficar olhando coisas, mas assim, o excesso de estímulo. E quando Tá. você tem que ter performance, que é o jogo, você tem que ter performance. Sim, vai Isso passando de gera cortisol, fase, vai conquistando. Uhum. você gera adrenalina e cortisol no organismo, que são substâncias do estresse, que aumentam o estresse. Se você tem esse Uhum. bombardeio de estresse no sangue, logo você vai ter uma Uhum. agitabilidade orgânica para Uhum. poder dormir. Então Não, e você é vai demorar difícil, né, aí no mínimo Silvia? 2 horas, A gente. Uhum. você vai demorar no Pode mínimo falar. 2 horas para poder dormir. E outra coisa importante, é mulher grávida, mesma coisa. Eu costumo dizer o Tá. seguinte, mulher grávida não tem que ficar vendo filme de terror, filme de muita aventura, de muito estresse. E, Uhum. claro, jogos eletrônicos também. Por quê? Tá. Porque eles liberam eles dão essa ansiedade você está gerando cortisol no organismo. E o feto, ele vai receber, porque isso vai para a corrente sanguínea e o feto recebe. Vai Então, agitar. isso Uhum. mostra, né? Eu acho que aqui a gente pode até emendar com outro parênteses, que é Uhum. a questão do mundo virtual, né? Aquilo que você vê e aquilo que você pensa muda o seu corpo físico, que é a base da neurociências. O que a neurociências hoje nos mostra? Eu costumo Uhum. falar isso sempre para os meus pacientes. Olha, se você for assistir um filme de terror, você vai ter taquicardia, vai ficar meio ansioso e tal. Você vê um filme de amor que o galãzinho morre, você chora, não é? Então, o Uhum. que significa isso? Não é com você, mas Uhum. o seu organismo sente. Você Uhum. muda o seu corpo físico, porque você chora, você tem taquicardia, às vezes você tem uma sudorese. Então, isso Uhum. prova a Uhum. verdade do que nós estamos falando agora, do que a neurociências mostra. Então, é Uhum. muito Ative importante, emoções antes de diferentes, dormir, emoções positivas e negativas, né? claro, Exato. mas Uhum. antes de dormir não tem que provocar emoção nenhuma, tem que ficar quieto.
Isilda, ó, eu estou tentando acompanhar as perguntas aqui, mas eu já Desculpa. perdi algumas. Vou tentar inserir. Tem uma pessoa que Tá. colocou aqui, uma Karen. Será que não é uma nova geração e precisamos nos adaptar? É difícil de controlar isso na pandemia. Tem mais gente que falou, e na pandemia a Ah, gente está numa situação atípica. Isso eu também sempre falo. sim. Pois é, a Amanda também. É, pandemia, mais férias, nova geração, como fazer? Vamos Aqui, falar acho que disso. o pessoal falando da pandemia. Agora a gente está mesmo, ó, quanto tempo antes de dormir, desligar os jogos. Eu acho que a gente tem que. A gente está num momento Isso a gente já diferente. O que que você diz respondeu. isso? A questão Sim, do sim, o tempo sono, de a gente jogo. já respondeu. Ó, eu quero falar sobre a Isso. pandemia que perguntaram aí. Gente, agora é uma situação atípica, sim. Uhum. Vamos deixar ficar um pouquinho mais essa coisa do durante a semana, ok, deixa jogar durante a semana. Vamos ter mais lazer, né? Eu costumo dizer que na época de pandemia, a gente pode ter mais lazer e deve. E o jogo, encarado como lazer, ok, desde que não ultrapasse aí esse tempo, né, de 3 horas. Aham. Não dá. Então, o Uhum. ideal seria aquilo, de 2 a 6 anos, 1 hora, de 6 a 12, 2 horas. Isso significa que não Tá. é só para jogo, né? Jogo e rede social, Eletrônicos. Tá. eletrônicos, isso, de maneira Uhum. geral. Agora, se Uhum. você quiser estar junto e fazer uma brincadeira no computador, né? Usar o computador para fazer um tipo de brincadeira, ou para Jogar pesquisar stop. alguma coisa, Vai lá jogar jogar stop, stop. é outra Uhum. história, é outra história. Mas Uhum. rede social e jogos, aí a gente tenta manter isso, mesmo durante a semana. Que Tá. mais em relação É à porque a pandemia pandemia? eles estão usando, acho que essa preocupação é porque eles estão em aula online o tempo inteiro. Daí depois na aula online tem que fazer a pesquisa, tem que usar, não sai da tela. Eu tenho muitos É, pacientes, adolescentes, que a gente atende sim. aí essa faixa etária, com dor de cabeça, com excesso de sobrecarga na visão Sim, mesmo. Muita gente sim. reclamando disso, porque É, precisa ficar tão cansados até do mundo um pouquinho virtual, porque tem que assistir aula, fazer tarefa, atividade, é. e depois vai falar com os amigos como? Entra na rede social para Então, falar com os amigos. veja bem, ele está estudando, como eu te falei, nesse momento, se ele quiser usar por lazer o jogo, ele entraria nesse critério que a gente acabou de falar, né? Mas Tá. com certeza não tem muito o que fazer nesse período. Tirando as escolas Waldorf, a maioria dos alunos estão online, né? Eles estão tendo aula online. E claro que Dúvida depois da minha, Isilda. pandemia, E pode falar. essa questão do TikTok que eles estão adorando é considerado brincadeira, não jogo. Como que você vê isso? Porque daí Não, eles não vão é um ficar jogo. dançando. Não, enquanto eu estiver dançando, tá ótimo. O problema Tá. é vendo aquelas coisas idiotas que eles aprendem para replicar no outro, né? Ah, Então, sim, sim. pegadinha, machucar alguém. Agora, Derrubar. enquanto estiver Sim. dançando, perfeito. Aliás, a gente pode até estimular bastante, né? Eu gosto muito de falar isso para os meus adolescentes e até para pessoas tímidas, adulto muito tímido. Procura Uhum. sozinho, estar sozinho, liga na música que você quer e dança na frente do espelho. Porque você trabalha Tá. ritmo e descontração. E O isso te ajuda nos TikTok, então, processos. veio para ajudar nisso aí. Você já viu? Eu assisto de vez em Perfeito. quando, assim, os alunos que eles fazem as coreografias e se divertem. As meninas gostam bastante, Perfeito. Isso é né? Meninos bárbaro. também. Tá. Vai tomar, por exemplo, usar o computador para um Zoom de amigas fazendo um lanchinho na casa. Ah, hoje vai ter Tá. lanchinho. Outro dia eu fiz com uma amiga isso, que eu não consigo falar com ela. Tive 10 É, minutinhos, foi um lanchinho de 10 minutos, um café de 10 minutos, eu e ela tomando café. É uma que amiga que está 6 delícia. meses em casa, ela teve um problema de coração, Tá. enfim. Então, nós tivemos 10 Uhum. minutos tomando cafezinho juntas, foi muito gostoso. Então, os adolescentes, para manter essa socialização, é bem legal. Combinar, as mães às vezes podem intervir nisso e tentar com as outras, olha, vamos colocar, sei lá, 6 horas da tarde no sábado, os nossos filhos no Para Zoom, fazer uma interagir. reuniãozinha. Isso é legal. Fazer as Isilda, uma coreografias. mãe colocou, mãe, acredito que seja mãe, né? Também, Vânia, jogos nessa fase estão como forma de interação com os amigos. Eles estão interagindo também, como você está falando aí, batendo papo, né, nos WhatsApp da vida, mas também eles estão utilizando bastante o jogo, que é uma forma junta aquele com aquele, vamos jogar, sei lá. Tem um monte de jogos aí que é a forma deles terem contato com os colegas, né, que estão distantes. Aumentou isso bastante, né?
E o problema é quando eles ficam de madrugada, e aí eu peço a todos os pais que usem da sua autoridade, que eu gostaria de falar sobre isso. Limite, autoridade, negociação. Vamos falar Não aí já pode. já. O negócio de Sim, trocar dia pela noite do adolescente não aí pode. complica. Pais precisam ter essa firmeza, porque, como eu Uhum, falei, lembra do cortisol no organismo, aí vem a história do sim. hormônio do crescimento que age Oi. de noite, então ele precisa Uhum. descansar. Tem N pesquisas que ratificam isso que a gente está falando, que todos os educadores estão dizendo. Então não pode. Tá. Agora, mas Para a gente ir para pode falar. esse tema, que é o próximo, Silvana colocou assistem filmes juntos online. Isso também, ok, é uma boa dica. Eu tenho paciente que assiste Perfeito. série, cada uma num canto assistindo série comentando sobre os mocinhos da série, enfim, né? Isso também ok, Que né? maravilhoso, isso é perfeito, porque você está se colocando, quando você está vendo um filme, uma série, você está se colocando no lugar do outro. É igual a Uhum. criança que precisa brincar de casinha, inclusive o menino e a menina. Por quê? Porque no brincar de casinha, inclusive os meninos, estou fortalecendo isso, é uma forma de Uhum. elaborar situações domésticas. Está com raiva da mãe, porque a mãe estava brava, ele vai lá brigar com a. Deixar do bonequinho a raiva que ele está da mãe do bonequinho. Então é importante Sim. o filme porque ele vai elaborar e vai conseguir se colocar no lugar do personagem. Então o filme enriquece demais a Uhum. nossa vida, né? Eu E a sou troca entre cinética, elas, né? Reforçando bárbaro. para quem entrou depois, a gente não pode esquecer que sexta-feira você tem o primeiro Cine. Eu estou só retomando que entrou um monte de gente aí, depois que você falou que sexta-feira é o primeiro Cine, como que é, do Alfa Saber? Que você vai falar É de o um filme? Cine Sexta, Sexta no Cinema. Sexta no Ótimo, Cinema, pessoal, não de 15 em percam. 15 dias, e a gente vai abordar sempre um transtorno psiquiátrico, um transtorno, pode ser psiquiátrico, emocional, do personagem, para falar do ponto de vista do cinema e do ponto de vista do psicológico mesmo sobre isso. E vai ser o Ótimo. Prenda, assim, se for capaz, será que ele tem um transtorno de caráter, ou se foi o meio, a família que o tornou daquele jeito. E é uma história real. Então, não percam aí. Entrou um monte de gente. A Lê, linda, entrou a Carol Vitorino, que foi sua paciente, minha também. A gente tem a Que delícia, Rosane. Carol! A Rosane, que está aqui com a gente, um monte de gente. Eu tenho medo de ficar falando os nomes, porque daí eu esqueço de alguém. Parece que a gente. A É, Paula Fono, a Fê Fázio, que vai ser uma. Vai participar de uma live com a gente logo, logo. Renata Amorim também, um monte de gente. Nós estamos aí com um monte de coisa. Vamos continuar no nosso que foco aqui. bom. Isilda, de tempo e disposição você já falou, mas acho que duas vezes. Ó, a Carol mandando beijo pra gente. Adoro, Carol Vitorino. E foi minha aluna, né? A Carol tem uma história longa aí, foi minha aluna ainda Linda, lá na né? escola, né? Maravilhosa. Super gracinha, Bom, gosto muito dela. assim, Isilda, algumas pessoas ainda perguntaram, mas parar o jogo, quanto tempo antes de dormir? A gente falou de horário, Duas mas horas. assim, 2 horas 2 horas. antes. Então, gente, teve pergunta aqui, só para eu voltar aqui, 2 horas antes de dormir, encerra a rede social, O jogo eletrônico. ideal seria umas 4 horas, né? Mas tudo bem, 2 horas já você dá tempo de você voltar. Aí atividades Dos leves. hormônios É igual gente acalmarem, velha, né? não pode jantar à noite, tem que jantar até umas 6 horas da noite. Não Senão dá engorda, indigestão. Dá não indigestão. dorme Vamos direito. lá. Isilda, você já falou da personalidade digital, então vou pular essa parte que a gente, né, tinha aqui Isso. colocado. Proibir ou negociar? E aí, como a gente põe limites, as orientações Então, suas aí, que acho que é o que as a- mães querem mais escutar. E aí? então, isso aqui são as duas questões, né? Como trazer o limite, proibir ou negociar. Aqui eu gosto de dizer, falar da autoridade, né? Nós vamos falar em todas as faixas de idade. Eu vou começar pelos mais velhos. Tá. Então vamos lá. Pelos mais velhos, nós sabemos o seguinte, que pai e mãe têm que entender que eles são a autoridade na casa. Quem manda é pai e mãe. A negociação é dentro daquilo que eles acreditam que é saudável para os seus filhos. Tem que bancar essa Uhum. autoridade. Nunca houve tantos casos de agressão a professores em escolas como existem hoje. Então, Sim. hoje você tem um afrouxamento de autoridade em Uhum. todas as camadas sociais. Os mais, vamos dizer, os mais pobres, porque Uhum. não estão em casa, então as crianças estão sendo, o de 5 cuida de um, o de 10 cuida do de 5.
porque eles não têm gente para cuidar, então as coisas estão muito, cada vez mais frouxas, né? E não tem mesmo, é uma situação, uma questão social. E nas Sim, camadas mais altas, você tem a figura da babá, os cuidadores. que muitas vezes não tem autoridade, né? E espera o pai chegar, e aí o pai e a mãe chegam do trabalho, muitas vezes não querem exercer a autoridade porque tem culpa. Então, acabou o sentimento de culpa, pai e mãe é para educar sim, Uhum, e lei é lei, é para ser cumprida e não é para ser questionado. Isso é o que eu sempre falei para filho e ensino os pais dos pacientes. Lei é para uhum. ser cumprida e não para ser questionada. Só que numa casa não tem que ter muita lei. Isso eu tenho falado Tá. constantemente nas lives. Tem que ter Uhum, poucas leis, mas todas cumpridas. Então você tem que, a uhum. cada família tem que eleger o que de fato é importante naquela família, né? Se Daí é a você já está verdade, respondendo uma pergunta de uma mãe aqui, ó. Como negociar? Você já está falando como construir essas leis aí, como negociar. isso. Então, vamos lá. No caso dos mais velhos, nós sabemos que o desenvolvimento cerebral, eu tenho que dar uma aulinha antes de responder, mas eu já vou começar Tá? pelo fim, vai. O adolescente, ele não tem freio inibitório, ou seja, ele não tem controle. Ele, se deixar, ele vai ficar 3 dias jogando, aquele que é viciado. Mas mesmo que não seja viciado, ele também não tem muito controle. Ele vai querer aquilo que dá prazer, ele quer fazer bastante, Claro. né? Uhum, Isso é inteligência, inclusive. Quanto mais gostoso, mais eu quero. Logo, uhum, tem que haver o quê? Uma interferência de fora para dentro, que de dentro para fora não tem. E nós uhum, sabemos hoje, antigamente eu falava para os meus pacientes de 18 anos, na época que eu fiz minha formação em neuropsicologia 18, 15 anos atrás, se falava que o lobo frontal é o último a fechar e é com 18 anos. Hoje a gente já sabe, a neurociência está mostrando que é 23, 24 anos que você termina a formação do cérebro, ou seja, o nosso desenvolvimento cerebral ele é de trás para frente. O último fechar é essa é o região do cérebro que é córtex. responsável pelo controle, pela atenção, pela Aham, organização da função executiva. Tudo uhum, é o último a fechar. É por isso que muitas vezes o TDAH, ele tem sintomas de TDAH e nem ele melhora. Depois dos aham, 23 anos, 24 anos, ele fica menos impulsivo. Por quê? Porque terminou, fechou essa área, terminou o desenvolvimento. Então, isso tá. mostra o quê? Que o nosso filho de 18, 20, 22 anos, até 22, 23, às vezes 24, ele Uhum, ainda tem dificuldade de colocar limite nele mesmo. tá. Então, 18 anos pode dirigir? Pode. Se for olhar por aí, seria 23. Né? Uhum, Se os uhum. adolescentes me escutarem, eles vão me odiar para o resto da vida. Mas É, é. é o que está mostrando. Né? Então, o Neurológico, controle. formação neurológica, não tem como Isso. Então, questionar. o que faz o córtex pré-frontal? Ele Aham, dá o controle inibitório do impulso, ele inibe o impulso. Então, uhum, este controle tem que ser exercido realmente de fora para dentro, ou seja, para os pais, ou quem tem o poder, pode ser o avô, não sei, quem tem sim. o poder Alguma sobre aquele figura, adolescente, né, que... de Sim, autoridade. uhum, Alguém tem que exercer essa aham, figura de autoridade. tá. Então, tem um filme até interessante que fala sobre essa questão de autoridade, não tem a ver, inclusive, com gênero. Né? Às vezes você tem o feminino e o Sim, masculino, e eu uhum, costumo dizer que o ideal, quando, sem ser machista ou feminista, sou psicóloga, especialista em comportamento, hoje a gente tem que uhum, tomar cuidado com o que fala, porque as sim, pessoas interpretam do uhum, politicamente não correto. Eu sou a própria aham, politicamente incorreta, porque eu falo o que penso. Então, aham, vamos é, lá. Um filme, mesmo que haja um gênero. Então você tem lá tem um filme chamado Minhas Mães e Meu Pai. É um filme que eu trabalho, é um filme engraçado. São duas uhum, mulheres que têm dois filhos adolescentes. São duas mulheres, é um casal de mulheres que têm dois filhos adolescentes e eles foram no banco de sêmen para um homem, né? Então o pai é o mesmo pai para os dois filhos, um menino e uma menina. E ali logo no começo do filme você percebe quem que tem a figura de autoridade. É uma das mulheres. Aquela exerce a função paterna, a tá, tá, função do masculino. A função, não é tá, o masculino, mas é a função do masculino. sim, Então, que é isso que independe importa, do né, qual a gênero. figura, Isso é muito importante. tá, Então, aquela história, quando o papai chegar, eu vou conversar com o papai, é importante. A gente pode sim, usar.
Ah, quando não Uhum. tem o pai, quando a mãe divorcia, aí as coisas se complicam um pouquinho Sim, mais, ela se vai ter que adapta. exercer esses dois papéis. Não tem, tudo se adapta. Mas, Uhum. então, entenderam que, quem está nos assistindo, que quem tem que fazer esse controle, esse limite, é o pai A ou a figura mãe. de autoridade. Se a Uhum. mãe, por ter uma relação mais vulnerável, a mãe é o feminino, né? Uhum. Então passa para o pai esse comando. Eu sugiro muito reuniões familiares, né? Então já vamos entrar no como é que a gente faz essa negociação, né? Como é que a gente faz Uhum. isso? É, a negociação é aquilo que eu falei, né? Os pais precisam decidir o que realmente é importante para eles, o que é negociável e o que não é negociável, o que é lei. A partir do momento Sim. que eles sabem disso, eles fazem lá, o pai e a mãe se reúnem, os dois, e fazem lá um. O que é importante para eles? Faz uma análise do que está acontecendo, faz uma diagnose familiar, né? O que está acontecendo na nossa Uhum. família? Vamos eleger o que é importante. Tem um filme, um livro bacana que fala sobre isso, do Steve Covey, é Os Sete Hábitos Eficazes da Sim, Família, os Sete Hábitos. do Esse cara foi consultor adolescente. esse cara foi consultor do grupo de Pão de Açúcar na época que era do Abílio Diniz. Faz muitos Uhum. anos isso, mas é um cara bacana, ele é mormon, esse cara, o Steve Covey é um mormon, e o Uhum. mormon tem muito filho, né? Então é bacana porque ele fala das reuniões familiares dele, né? Que acho Que que era isso onde aconteceu com muitos acontecia os filhos. combinados, as regras. O pessoal está Então falando eles fazem bastante que uma tem que reunião começar desde semanal. pequeno esse limite. Eu estou te acelerando um pouquinho, que a gente tem 10 minutos, 12 minutos. Nossa Mas, pra você Senhora! ver, você acredita? É para dar uma hora. Olha Tá. só, hein? Eu te falei que Mas não. olha Mas o só, pessoal está falando que você tem que começar desde pequenininho, né? Para dar sim. limite. Isso tem que sim. Sim, sim, Uhum. sim. E isso é desde pequenininho, sim. E os pais, essa reunião que eu estou te falando, mas não com pauta. Então fala assim, olha, o Uhum. filho ele tem uma demanda X lá. Ah, eu quero assistir televisão até às meia-noite, porque eu estou de férias, ou porque... blá, blá, blá. Ele vai ter lá os pedidos dele. Os pais já sabem o que ele vai pedir, mas enfim. Os pais têm que estar Uhum. preparados para essa reunião, que sabem já o que os filhos vão pedir. E os pais combinam antes, olha, pode ou não pode. E aí eles Tá. vão estar dentro de cada família, da moral, dos princípios de cada família, do que eles acham Uhum. importante ou não, eles vão poder combinar. Só que a partir do momento que Uhum. combinou, fecha-se. Agora, vamos dizer Sim. que combinou e a criança ela tá burlando, né? O adolescente. Ah, você tem que desligar a televisão, você tem que desligar o computador às 10 horas da noite. É impossível no primeiro mês ele fazer isso. Ele vai burlar. Então ajuda ele a não burlar. Vai lá, Uhum. amor, ó, o nosso combinado era 10 horas. Lembra, filho? Então Tá. você ajuda o teu filho a cumprir. Porque senão ele Tá. vai burlar, não tem jeito. Até porque E ele não lembra, ele remando não tem. contra, né? Não remando contra, deixando ele lá e falar para depois eu dar bronca, né? É isso aí. Auxiliar. Isso, isso. Agora vamos dizer que ele faz isso até o final da semana. Ainda não introjetou a regra. Os pais precisam Uhum. ajudá-lo a introjetar a regra. Até que vem o castigo, né? Aí ele já Uhum. começa a usar, eu costumo dizer que não é mais muro de concreto, é muro de algodão. As crianças precisam saber que tem muro de concreto. Se ela Tá. começa a achar que é muro de algodão, ela vai cada vez empurrar um pouquinho mais, porque ela vai Uhum. conseguir o que ela quer. E aí ela É o que o gera o quê? pessoal tá falando Manipulação. aqui, ó. Tem que tomar cuidado com o que promete, com o que vai combinar e tem que cumprir, né? Porque é modelo, como Exatamente. você falou, né? Isso é o Né, que eu eles vão costumo falar para os aprender que as pais. regras são frágeis, que eu E posso castigo, burlar, não quando é? existe, e castigo, não adianta você falar, vai ficar um mês sem ver televisão, se você não vai cumprir. Aí chega uma semana, ai filhinho, pode começar, uma semana. Não, não pode. Então, pense Uhum. antes. Por isso que é muito Uhum. importante pai e mãe terem, a saber onde querem chegar. Se você sabe onde Tá. você quer chegar, você sabe qual é o caminho que você vai usar. Agora, quando você não sabe Uhum. onde você quer chegar, aí você se Ela perde colocou no meio do aqui, ó. caminho. Eu troco o castigo por consequência. Sim, causa consequência. É importante saber Isso. ação e O tempo todo. reação. Sim, O tempo todo, o tempo todo. A palavra, mas assim, isso é só de castigo, toma cuidado com aquela coisa. Vai pensar no no cantinho do cantinho. castigo. Coitada Uhum. daquela super nani, ela fez isso com uma boa intenção. Só que as pessoas interpretam errado. Sim, Porque sim, senão pensar não é ruim. Olha, pensa no que você tem feito. Vai ser muito bom você pensar. Por isso você tem esse sim. espaço para pensar. Que é com criança pequena. Será que ficou Inclusive, é o que claro você essa falou, questão do a limite? gente tem que tomar cuidado com as palavras hoje, não tem jeito, né? É muito É, mimimi, né? Ó, não esquecer, é. a Bel colocou, Vicari tá aqui com a gente também.
A Bel Que colocou, não bom, esquecer que Bel. os pais precisam dar modelo de cumprir regras com os filhos. Aquele clássico exemplo, né? O pai tá lá, alguém liga, fala que eu não tô, fala que eu tô não sei o quê, né? O pai manda o filho falar. E aí você tá mostrando o quê? Que eu posso mentir mesmo, que eu posso... Aquele clássico modelo, é verdade, os pais são modelos o tempo todo, né? Não tem como. Então, aí a gente entrou no politicamente correto. Porque esse exemplo que você deu é horrível, porque o pai está ensinando a mentir. Só que, por outro Uhum. lado, para você construir relações, às vezes você não consegue dizer, ah, olha, eu não estou afim de falar com você agora, tá? A pessoa não vai Sim, entender. Então você tem que inventar uma mentirinha. Isso é muito. Depende. tem que ser Tem a ver com explicado, muitos depende aspectos da até situação. religiosos, né? Que tem gente que. Sim, Enfim, então cada situação é uma, a gente, né? verdade. Mas a ideia é o que você falou, modelo. Então, se o pai não quer que o cara use celular à mesa, então ele que se dê o modelo, ele não vai entrar com o celular à mesa. Eu peço aos Sim. pais que, quando chegam em casa, parem o carro na garagem, olha tudo que tem que fazer, porque só dali 1 hora e meia que ele vai ver o celular de novo. É uma coisa que eu tenho feito para que ele não traga o mundo externo para dentro da casa dele. É uma Ótimo, estratégia. ótimo, Vamos falar de ótimo. estratégia? Porque eu estou com medo do Vamos horário lá, agora, você me deixou estratégias, com medo. sim, estratégias para diminuir a exposição. Vamos lá, que é o nosso Então último vamos lá. item, e eu vou regulando o tempo aqui, tá? Happy Senão hour em eles. família. Eu costumo falar happy hour em família. Então, o que é happy hour em família? Bater papo, ter um momento de falar bobagem, de contar como é que era na tua vida, como é que quando você tinha aquela idade, como é que era. Porque às vezes o paciente, eu já vi paciente falar para mim, Zilda, minha mãe pensa que ela tem diálogo, mas o que ela tem é questionário, ela fica me perguntando. Ai, como foi seu dia? Como foi a escola? Ela só pergunta, mas ela não Adorei, fala dela. adorei essa Tá? frase. A Então, mãe é pensa que é isso. diálogo e é questionário, adorei. Não, esquece, tá? Então, não Tá. é. Então, gente, para você fazer amigos, você não tem que falar um pouquinho de você? Então, é a mesma Uhum. coisa com os filhos. Para você criar vínculo com os filhos, faz eles te conhecerem. Sim. Cuidado com os segredos de família. Os filhos Uhum. podem participar desses segredos. Porque senão você fica lá Uhum. escondido, claro, cada um na sua idade. Mas é Sim. família. Família significa o quê? Cumplicidade, que é a minha Uhum. live de ontem. Relações, o relacionamento de vínculo forte é Uhum. compartilhar. Então, happy hour Sim. em família, agora nessa época de pandemia, faz um fondue com todo Sim. mundo junto, o vinho A troca gente por brinca, suco de joga uva, stop. A gente estava jogando stop aqui todo mundo outro dia, no papel, joga. Eu tenho uma não amiga que ela é? fez, a Cláudia, ela que faz toda a minha parte de visual, é a Target, que é a empresa dela. Ela fez, Uhum. outro dia ela estava fazendo noite, como é que chama? Noite mexicana, depois ela fez noite árabe, depois ela fez. Não, ela fez noite de tudo quanto era jeito, aí ela encomendava comida, daquela. Eu achei Olha, que bárbaro máximo. isso. Tem que Então você vai criar, né? Criar. criando dentro do que é Verdade. possível. Vai fazer um bolo, um pão com o teu filho. Por que é importante fazer pão, bolo? Porque é começo, meio e Uhum. fim. Você está trabalhando do ponto de vista psicopedagógico, você está trabalhando a questão da função executiva do cérebro, né? Começo, meio e fim, a organização, 100 gramas disso, você vai trabalhar fração. Gente, quanta coisa você trabalha fazendo um bolo. E a criança Verdade. vai se sentir feliz porque ela concluiu uma obra de arte. Porque depois ela fala, Verdade. nossa, eu fiz, olha como cresceu esse bolo. Tem que ser Entende? criativo, tem tanta coisa Isso é para fazer, oficina de né? artes, isso é da maior importância. Verdade. Série com os pais, aquilo que a gente já falou hoje aqui, com os Sessão próprios pipoca. jovens, sessão pipocas, os jovens, entre eles, vamos assistir tal série juntos e depois comentar Uhum. como você falou. Tem uma série bárbara que é This Is Us, é uma série que tem no Now, sobre Ah, família. Eu indico para a faixa etária dos 10 anos em diante, muito legal. 10, ah, 9 anos em diante. Ah, tem Mundo Novo, uma série, a novelinha da Seis da Globo, ela tem a série, a minissérie dela, Bárbara, é a história do Brasil, fala do primeiro uhum. reinado, da família real no Brasil, fala da princesa austríaca, que basicamente ela com o José Bonifácio é que meio que tramaram a independência do Brasil. Então você está Uhum. aprendendo história. Tem o Janos JK, que também é da Globo, Você tem que que tem a oferecer série. outras coisas para competir, né? Competir com o Gente, e jogo. não precisa só ver série. O que eu quero dizer é que a gente não precisa só ver série importada.
Nós temos séries Sim, brasileiras riquíssimas. ótimos, verdade, Jano JK, verdade. Explode Coração, que é da semana de 22, aparece até aquele cara que descobriu o avião, gente, que eu agora estou rápida, eu tenho Santos cadeira Dumont, mental. Santos Santos Dumont, Dumont! O Santos Dumont verdade, aparece apaixonado por uma verdade. penteado, que foi uma das fundadoras da FAAP. Gente, olha que Tem um riqueza! monte de coisa, Ninguém verdade, vê, verdade. ninguém fala dessa série. Tem preconceito contra a Globo. Não é por aí, gente. Então Não vamos dá, procurar né? essas séries, acho que é a Globoplay. Tá. Atividades domésticas, eu já falei. Uhum. Atividades ao ar livre, andar de Ó, bicicleta, a correr. Lu Secar tá falando que This Is Us tem na Amazon, no Prime, na Amazon, tem em outros lugares também. E Zilda, você É tem que ir minha filha, tá? terminando. A Minha Lu filha que Secar, está é por isso que eu brinquei, sua pedagoga filha. também, está terminando a USP esse ano, Lindas, agora né? Tá em vendo? julho. E Zilda, você tem que ir fechando, que eu tenho medo que Tá. cortem a gente daqui a pouquinho. Porque que oração? A gente tá com. Gente, é isso. Eu acho que se eu puder dar uma mensagem a todos, pais, exerçam autoridade. Saibam onde vocês querem Uhum, chegar e não tenham medo de ser autoritários, mas uhum. exerçam a sua autoridade. Jogo faz mal, dá trabalho. Estabelecer vínculo com os teus filhos e com a tua mulher e com o teu marido dá muito trabalho, mas vale a pena. Com Tá certeza, bom? tem os resultados, Muito assim, obrigada. né? Como teve agora. Isilda, super obrigada, agradecemos muito em nome da CIL, em nome do Espaço Ser, muito feliz, a gente está aqui juntos no Alfa Saber, né? Que a gente quer também que todo mundo, que a comunidade seja munida, seja tomada de informação, de cultura e que a gente possa contribuir muito para isso. Né? A Lê também, que é minha paciente, diz que você que detectou o TDAH dela, Alessandra, então ela Que falou agora há pouco lindo, aqui, eu não consegui falar. É uma fofa, minha paciente também. que bom, Isilda, que bom. super, amei tê-la conosco. Vamos tentar marcar outras, todo mundo está esperando. Continua, começa de novo, a gente tenta, quem sabe a gente faz mais aí para conversar um pouquinho, né? Daí faz no Alfa Muito Saber, né? A gente obrigada. inverte um E eu, pouquinho, tô, tá bom? e eu gosto muito de compartilhar com vocês experiência fora dos bastidores, né? Que Uhum. nós temos a mesma percepção de vamos divulgar conhecimento, né? Porque através do Sim, conhecimento a gente consegue formar uma sociedade melhor. Eu acho que isso é o teu objetivo com o Espaço Ser, esse é o meu objetivo com o Alfa Saber. É com certeza. trazer conhecimento, trazer. Educação na veia, né? Não tem jeito, né? É isso. Isilda, super obrigada. Até a próxima, estamos juntas. Até, obrigada, Até viu? mais. Tchau. Beijo, até.